Perfeito. A gente vai seguir falando sobre o conflito na Ucrânia, mas agora a partir de uma outra perspectiva. A perspectiva não da diplomacia, nem dos tanques, mas a perspectiva do trabalho jornalístico. É hora de celebrar o jornalismo de excelência tão fundamental, ainda mais em momentos de crise, em momentos de guerra, quando ele é reconhecido internacionalmente, então é hora de celebrar em dobro, né, Guga? Exatamente, Marcelo. A gente vai falar do Felipe Dana, fotógrafo e editor da Associated Press, que recebeu o prêmio Pulitzer de jornalismo, o maior prêmio do jornalismo nos Estados Unidos. Ele já está aqui com a gente, eu queria dar os parabéns para ele pelas fotos que ele e a equipe da Associated Press fizeram na guerra da Ucrânia. Ele já cobriu uma série de guerras e eu queria te perguntar, até, Dana, bom, você quase ganhou o Pulitzer, foi finalista outros anos, você ganhou nesse ano. O que tem de diferente na cobertura da guerra da Ucrânia em relação a outras coberturas que você fez ali do Estado Islâmico, em Gaza, em uma série de outros conflitos? Olá, Guga, Marcelo. Bom, obrigado. Primeiramente, eu acho que, para mim, acho que tem um pouco que comemorar, apesar de, obviamente, eu sou honrado de fazer parte dessa equipe premiada no Pulitzer, uma premiação tão importante, e eu acho ótimo poder refletir mais sobre isso, mas é uma guerra que continua e eu tenho pouco que comemorar nesse sentido. Mas, em relação à diferença que fez dessa vez, não sei, né? Depende dos jurados, mas eu acho que a nossa cobertura, a gente está com uma equipe excelente na Ucrânia, cobrindo a guerra desde o início, desde antes, na verdade, da escalada do ano passado. Uma guerra que, como você sabe, já não começou no ano passado. E você pode ver aí, são fotos de tragédias, de civis mortos, de enterros coletivos, crimes de guerra. Algumas cenas que a nossa equipe testemunhou em Mariupol, por exemplo, que sofreram acusações por parte do governo russo de fake news, de imagens falsas, o que obviamente não é verdade, e acho que essa premiação também é importante para mostrar isso. Felipe, me diz uma coisa, você que já cobriu várias guerras, é também amigo do nosso colaborador, Gabriel Chaim, grande também jornalista que registra as questões ali no calor do acontecimento. Eu queria saber qual foi o conflito que você já cobriu que foi mais desafiador em termos de trabalho, mas também por que um conflito que sempre, obviamente, ele é marcado por mortes, muitas mais de civis, obviamente, militares, mas também dos profissionais da imprensa. Na semana passada mesmo tivemos mais um morto, um jovem jornalista francês que nasceu em Sarajevo, o Armand Sodin, 32 anos, que se soma a essa lista. Então, diante disso tudo, os desafios desse trabalho e por que você acha, como eu acho pelo menos, tão necessário manter o olhar humano ali do repórter fotográfico, do jornalista nos próximos acontecimentos, mesmo quando isso signifique eventualmente um perigo muito grande? Bom, acho que primeiro acho importante seguir cobrindo esse tipo de conflito, porque guerras, porque, bom, são absurdos que acontecem ali que eu acho que tem que ser mostrados, a gente tem que refletir, e o que eu puder fazer para mostrar o que está acontecendo, eu vou fazer. Cada conflito é diferente, são características diferentes, obviamente, da parte militar mesmo, e afeta a cobertura jornalística. Particularmente, por exemplo, da Ucrânia, é muito difícil para você, e é bem diferente da Síria, do Iraque, Afeganistão, trabalhar nesses lugares, porque, por várias razões, não sei nem como começar a te explicar. Primeiro que, por exemplo, na Ucrânia, muitas vezes a gente chama de embedded, né, quando você fica junto com as forças militares. Também trabalho junto com as forças militares na Ucrânia, mas grande parte do tempo eu passo nas cidades, junto com a população civil, até porque às vezes é mais seguro estar ali. Só que o que acontece é que às vezes, mesmo estando numa área civil, numa área aparentemente que não está perto do fronte, não está na guerra, você pode, de repente, estar sofrendo um bombardeio, sofrer um ataque aéreo, principalmente esse tipo de bombardeio de longa distância, que está muito comum na Ucrânia. Por exemplo, agora na capital Kiev, que é um local que não está próximo do fronte,
você pode estar lá num dia normal e, de repente, ter um bombardeio. Então, cada uma tem uma característica diferente. A cobertura, obviamente, muda em relação a isso, pela nossa própria segurança e pelo que você pode mostrar. Por exemplo, na Síria ou no Iraque, a gente sempre trabalhava junto com as forças, né? E na Ucrânia, hoje em dia, isso seria até mais perigoso do que nessa parte civil. E aí, o dia a dia é muito diferente, né, nesses lugares. Não sei se te responde bem isso, mas são muitas diferenças, vamos dizer assim. Guga? E, Lins, Dana, agora a gente vai ver um trecho do documentário Adrift, ou A Deriva, que o Felipe Dana fez com a Renata Brito, que é a mulher dele, que é um barco de refugiados que saiu da Mauritânia e acabou chegando a Trindade e Tobago. Chegaram todos mortos, mas é impressionante a história. Vamos ver um trecho, Lins. Mauritania is 3,000 miles away from Tobago. How could a boat drift across the Atlantic and not be swallowed by the ocean? And that was the start of our investigation. E aí, queria te ouvir, Felipe, falar um pouquinho desse doc também, desse trabalho feito com a sua mulher, por que esse tema, por que nesse momento, e qual o caminho que ele tem feito agora? Esse trabalho foi uma investigação que a gente está fazendo, a gente estava fazendo, segue acompanhando há quase 2 anos e começou, na verdade, quando a Renata viu que um barco com corpos sem nenhum sobrevivente chegou no Caribe, né, em Trindade e Tobago, e ela começou a perceber que esse não era o único barco que tinha chegado até o outro lado do Atlântico, né? E a gente começou a gente sabia pelas características do barco que provavelmente era esses barcos que saem da Mauritânia ou tentando chegar nas Ilhas Canárias. A gente começou essa investigação e ao longo desses 2 anos a gente conseguiu traçar a rota e fomos em Trindade e Tobago, na Mauritânia, nas Canárias, achamos as famílias e identificamos 33 das 43 pessoas que embarcaram nesse barco. Conseguimos fazer teste de DNA em uma das famílias e já identificar formalmente uma das pessoas, que é o Alessandro Sou, que foi enterrado, e agora estamos aguardando outros resultados que a Cruz Vermelha também está fazendo. E foi uma investigação muito longa para mostrar, na verdade, o que acontece com essas pessoas que tentam, por exemplo, chegar na Europa, né, no caso as Ilhas Canárias, que é um território espanhol, e desaparecem no oceano. E é impressionante que tantos desses barcos cruzaram o Atlântico por meses e chegaram do outro lado. Obviamente, eles não sobreviveram porque eles não estão preparados para uma viagem tão longa e nem era essa a ideia, mas mostra um pouco como muitas dessas pessoas que tentam chegar por talvez políticas migratórias mais duras, tentam rotas mais perigosas e, infelizmente, acabam não conseguindo e morrendo, né? Sem sobrevivente nesse caso. Tá aí então, Adrift, o documentário do Felipe Dana, da mulher dele também, da Renata. Eu agradeço muitíssimo pela tua participação com a gente. Vamos seguir acompanhando o teu trabalho com esse misto de orgulho e dor, e espanto e indignação que o fotojornalismo costuma alimentar, entendendo que ele é fundamental para que não se deixe desaparecer essas vítimas, sejam elas civis na guerra da Ucrânia, sejam elas refugiados de toda parte, esses que tentam as travessias mais difíceis do mundo e nem sempre conseguem. Felipe, muito obrigado pela tua participação com a gente aqui e parabéns mais uma vez. Obrigado. A gente falou de refugiados, de gente que tenta migrar, né, em busca de uma vida melhor. E o tema agora aqui no Globo News Internacional é uma região que há